Boa tarde para todos nós. Quero dar o meu boa tarde para todos e uma boa tarde muito especial para um companheiro que está ausente, Adeilson Salles, que quando soube que eu estaria aqui disse: você vai visitar a casa onde eu conheci a doutrina espírita e pela qual tenho uma profunda gratidão. Então ele está ausente no sentido físico, mas ele está presente na nossa lembrança pelo trabalho maravilhoso que ele vem fazendo dentro do movimento espírita. E nesse momento ele está numa atividade, por isso não está presente aqui conosco. Então, em lembrança ao nosso querido Adeilson, quero deixar o meu boa tarde para ele também, embora ele não esteja aqui conosco nesse momento. Nós encontramos na doutrina espírita uma série de informações que são muito preciosas. Informações que nos indicam o que seja de fato a vida, o que é a proposta que Deus tem, como é que acontece o mecanismo do desenvolvimento das nossas condições espirituais. E exatamente isso, Arlete, a gente quando se aproxima da mensagem espírita, logo tem uma notícia muito importante, que é o fato de que as nossas histórias de vida possuem o caminho que a gente bem quiser, o chamado livre-arbítrio. Mas o término da nossa jornada todos nós sabemos. Porque o término da jornada é a felicidade. Isso todos nós já temos notícia. Independente do caminho que eu escolher, vou demorar mais, demorar menos, vai depender do que eu faça. Eu vou, no término da minha jornada, encontrar a felicidade. Isso é um fato que está repetidamente apresentado na literatura espírita. Como também está apresentado na literatura espírita que Deus é justo e bom, que Deus é misericordioso, que Deus nos ama, que Deus quer a nossa felicidade. E quando a gente junta essas duas informações, nos surge uma pergunta que não tem para onde escapar. A pergunta é a seguinte: se é verdade que a gente vai para a felicidade inevitavelmente, que todos nós seremos felizes, todos nós, mesmo as pessoas mais difíceis que a gente conhece, se isso é fato, e se é verdade que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, a pergunta que se impõe é a seguinte: por que Ele não nos dá logo um vale de felicidade hoje? Porque Ele vai dar amanhã, dá logo agora, já que você criou um universo onde o meu destino é a felicidade, e você é bondoso, me dá logo um adiantamento, nem que seja de 10% dessa felicidade, pelo amor de Deus. Por que Ele não entrega a felicidade para nós antes que a gente tenha de fato chegado no término? Vai entregar mesmo, tipo uma antecipação de mesada, que a gente diz para o filho: final do mês eu vou te passar com a mesada. Aí chega lá pelo dia 10, pai, não tem como me adiantar aí uns 20% dessa mesada? Não, você vai pagar mesmo. Adianta logo. Por que Deus não nos antecipa logo uma parte dessa felicidade, já que todos nós teremos direito a ela? É uma boa pergunta, sabe? E a resposta é melhor ainda. A resposta é que, a bem da verdade, a felicidade que Deus nos entregará ao término da jornada, ela não é uma recompensa que Deus nos dá por havermos obedecido sua lei. Não é uma coisa do tipo que Deus olha e diz assim: fulano está agindo bem, vá lá e dê
1 quilo de felicidade para ele, agora aquele outro ali só 300 gramas para ele. Então, como é que funciona? Como é essa entrega dessa felicidade? Como é que Deus trabalha para que isso aconteça? E a literatura espírita nos diz que a felicidade que a gente vai receber no final da jornada e tal, ela não é uma recompensa. Ela é uma consequência natural do amor. Ou seja, é o amor que abre as portas da felicidade. É por isso que ele não pode antecipar. Porque a felicidade não é dada, ela é experimentada a partir do amor que a gente sente. Quanto mais amor eu vivo, automaticamente mais felicidade eu sinto. É por isso que o término das nossas jornadas é feliz. Porque no término da jornada, nós aprendemos a amar. E, consequentemente, ao amarmos, nós somos felizes. É confuso o que eu digo? Em outras palavras, se não amar, não tem jeito. A estratégia para que a gente consiga verdadeiramente alcançar a felicidade é através do amor. Isso nos leva a uma conclusão de que não existe em todo o universo infinito nenhum espírito que seja feliz sem amar. Tem como. O cara pode até dizer: ai, eu sou tão feliz porque eu odeio. Ele pode dizer, gosto dele, né? A gente às vezes não fala. A gente fala assim: eu nem sinto falta desse meu marido horroroso. Faz 5 dias, 3 horas, 18 minutos que ele foi embora e eu nem estou aí para ele, nem estou contando o tempo que ele foi embora. Então, às vezes a gente faz essas coisas e também pode acontecer de aparecer um espírito para dizer: sou feliz porque odeio. Isso ele está até dizendo, mas não é verdade. Porque só existe amor, só existe felicidade verdadeira aonde o amor chegou. É por esta razão que não tem como Deus antecipar a felicidade. E isso que eu estou dizendo, eu não tirei da minha cabeça. Está no Livro dos Espíritos. Questão 614. Pergunta Kardec: o que é a lei de Deus? Respondem os Espíritos: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, tem outras, mas são falsas. Para ser verdadeira para a felicidade do homem, para ser verdadeiro mesmo, Ali, para entregar de verdade aquilo que a gente tem como felicidade, só tem um caminho: a lei de Deus. Se você sai da lei de Deus, então você automaticamente não tem essa consequência. Ela é a única verdadeira para a felicidade da criatura humana. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então é quando nós nos afastamos da lei de Deus que nós nos tornamos infelizes. O que significa dizer que quando a gente se aproxima da lei de Deus, nós somos felizes porque ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Resumo da ópera: viver a lei de Deus, viver o amor é a condição inarredável para sermos felizes. E é daí que sai a leitura que a doutrina espírita faz ao nos propor o amor como a proposta ideal para que a gente alcance a verdadeira felicidade. Eu posso inventar o que eu quiser para dizer que eu sou feliz com outras estratégias. Vai dar errado. Nós não seremos felizes. A única verdadeira para a felicidade do homem é o aproximar-se da criatura,
da lei de Deus que está sintetizada no amor. Então isso nos mostra que a nossa jornada, a nossa caminhada na direção da felicidade só tem um objetivo, só tem uma meta: aprender a amar. Estou dizendo que o homem só é infeliz quando dela se afasta, querendo dizer para todos nós que sim, é verdade, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, estou falando de infelicidade, não estou falando de sofrimento. Porque sofrimento é uma coisa e infelicidade é outra. Tem gente que pensa que sofrimento é infelicidade. Não, sofrimento é sofrimento. E infelicidade é infelicidade. Entenderam a diferença? Uma coisa é diferente da outra. A gente pode ser uma pessoa que sofre e não ser infeliz. Eu posso ser uma pessoa que não sofre e ser infeliz. É confuso? Vou tornar mais claro. Uma mulher em trabalho de parto está sofrendo ou não? Está infeliz? Então, sofrimento é diferente de infelicidade. Paulo de Tarso sofreu muito. Foi infeliz depois da conversão? Não. Alcione do livro Renúncia sofreu? Barbaridade. Foi infeliz? Não. Então existe sofrimento e existe infelicidade. E quando nós nos aproximamos do amor como regra de conduta, nós automaticamente, sem precisar que Deus fique nos olhando da multidão, aquele ali, ó, dá um pouquinho mais de felicidade para aquele ali. Não, o de trás. Não é assim. É uma consequência natural. Amou, feliz. Não amou, vai sofrer. Vai ter a infelicidade como consequência da opção que faz de afastamento da sua conduta da lei de Deus. Então, se a gente pudesse resumir a ideia do seguinte: quer ser feliz? Simples, é só amar. Que parece fácil quando a gente diz assim, né, de boca: ah, meu filho, é só amar. Só amar. Mas vai experimentar viver o amor. Vai experimentar num mundo como o nosso, cheio de tanto problema, tanto boleto, né? Com tanta dificuldade dentro da família, tanto conflito na sociedade, você dizer: estou bem tranquilo, consigo amar fácil. Não é fácil. Difícil. Muito difícil. É por isso que as nossas existências estão cheias de desafios. Porque as nossas existências são exatamente o espaço que Deus nos concede para o exercício das nossas condições espirituais, a fim de que a gente desperte, descubra o propósito superior da vida, descubra que o amor é a única chave de libertação de todos nós. Às vezes a gente até sabe, tá? E a gente ainda tem coragem de dizer: eu sei, mas eu não vou fazer. Já viram? Quando a gente diz assim, às vezes é porque uma pessoa nos magoa, a gente diz assim: não vou perdoar. Não vou perdoar porque ele não merece. Eu sei que eu tenho que fazer, mas ele não merece. Ele não merece, mas eu mereço uma vida melhor, né? Não é só ele não, também mereço ter um pouquinho mais de sossego na minha vida. Então a proposta da doutrina espírita é que a gente descubra a importância e a necessidade do amor para que a gente encontre a felicidade. Não existe outra maneira, não existe outra forma, não existe outro caminho. O único caminho verdadeiro para a felicidade do homem é a lei de Deus. A lei de Deus se resume no amor e o homem só é infeliz quando se afasta dela. Ponto final. Ou seja, não tem escapatória, gente.
Ou a gente faz a opção pelo amor e se torna feliz, ou não faz a opção, passa por um perrengue danado, amanhã aprende, sofre mais e no final vai ter que amar do mesmo jeito para poder ser feliz. Então a gente pode até encurtar o caminho, né? Só a gente querer iniciar um processo de mudança para que a gente consiga de fato libertar as nossas almas e encontrar o propósito superior da vida. Senão a gente vai só perder tempo. Depois que a gente teima, não vou amar, não vou fazer, não vou perdoar, está só perdendo tempo. Porque no final vai ter que fazer. Então a gente só teima. Os espíritos acham graça de ver gente. Vai sofrer porque quer. Vai sofrer porque quer. Vai gastar o tempo porque quer. Quando poderia aproveitá-lo de maneira muito mais adequada, se soubesse dinamizar esse conhecimento em favor da nossa transformação. Exatamente por conta disso, a humanidade teve a visita de vários homens espetaculares que vieram nos trazer notícias incríveis sobre as leis espirituais para que a gente não se perdesse nesse caminho. E um dos grandes iluminados que andou pela Terra e que nos trouxe muitas informações preciosas sobre a libertação do sofrimento se chama Siddhartha Gautama, o Buda. Quando o Buda esteve no planeta, isso 600 anos antes do nascimento de Jesus, ele fez uma jornada muito bonita de aprendizado espiritual e deixou para nós um conhecimento maravilhoso. E o Buda deixou para a gente uma das coisas mais incríveis, que são as chamadas 4 nobres verdades do Buda. São 4 descobertas que ele fez, são espetaculares, são maravilhosas, cada uma melhor que a outra. Se vocês não quiserem, eu não conto nenhuma e pulo para frente. Vocês querem saber? Então eu vou contar. Já que vocês querem, eu vou contar. A primeira grande descoberta do Buda, vocês vão dizer para mim assim, mas isso é uma grande besteira, né? Quando a gente ouve a primeira vez, gente, mas que bobagem. Não precisava ter vindo um iluminado para dizer isso. Perguntasse para mim, eu sabia a resposta, mas não é bem assim. A primeira coisa que o Buda descobriu, e é verdade, não estou brincando, é verdade, e ele chamou isso da sua primeira nobre verdade, a primeira verdade espetacular que o Buda teve a oportunidade de nos entregar. Foi, sim, existe o sofrimento. Aí você diz, mas isso eu já sabia. Pois é. Mas o que o Buda quer dizer quando ele fala que a gente precisa dizer para nós próprios que existe o sofrimento, é que você precisa dizer para você, é verdade. Eu passo por dificuldade. Porque enquanto você não descobrir que você tem sofrimento, você não se cura. Já viram aquelas pessoas que a gente diz assim, tá tudo bem, tá ótimo, e a vida tá maravilhosa. Então, como que esta pessoa vai melhorar se a vida tá ótima? Não tem problema nenhum. Não tem como a pessoa mudar, não tem como ela se melhorar, não tem como a vida dela se transformar, porque a vida tá maravilhosa. Então, diz o Buda que a primeira movimentação que a criatura humana precisa fazer é, sim, eu sofro. Que é para a gente fazer contato com a dor. Porque se eu não fizer contato com a dor, como que eu vou me curar de alguma coisa que eu estou dizendo
que não existe, eu tenho que descobrir. Sim, eu passo por dificuldades. Existe sofrimento na minha vida. Eu sou uma criatura frágil. Eu preciso de ajuda. Eu não sou uma fortaleza espiritual. Eu reconheço a minha fraqueza diante da vida. Quem aqui já viu os 12 passos do AA, já deve ter visto que o primeiro é esse. Reconheço que sou incapaz de resolver sozinho e por isso peço socorro a um poder superior para que venha me ajudar, porque sozinho não dou conta. Essa é a primeira verdade do Buda. Existe o sofrimento. Aceita que você é pequeno. Aceita que você é frágil, porque enquanto você não descobrir que você é frágil, você vai estar se enganando. Somente aqueles que descobrem que são frágeis, que são pessoas falíveis, que têm sofrimento, é que são capazes de mudar, que poderão experimentar o processo de mudança que vai levar a criatura, pelo processo de mudança, a um estágio superior de vida. Está claro o que eu digo? Pois não foi isso que Jesus falou na bem-aventurança primeira? Ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, significa, aceita que você sofre, pelo amor de Deus. Aceita que existe sofrimento na tua vida. Reconhece que você precisa de ajuda. Retira a capa da soberba e contempla as tuas fragilidades, para que o tempo corra a teu favor e não contra ti. Aceita e reconhece as tuas dores. Então, a primeira grande nobre verdade que o Buda nos traz é essa. Existe sofrimento. E ele ainda quebra um galho da gente se a gente tiver dificuldade para enxergar o sofrimento. Ele diz que o sofrimento ele está vinculado, segundo o Buda, a 4 problemas que a gente tem. Pobreza gera sofrimento, velhice gera sofrimento. Você fica velhinho. Oh, meu filho, pega esse negócio para mim que eu já não consigo mais. Me ajuda a levantar, me ajuda a sentar. Me bota no sol, mas me tira do sol também. Então, a velhice também gera sofrimento. Pobreza, velhice. Diz o Buda, a doença. E por último, a morte. A velhice, a doença, a pobreza, a morte. São as 4 grandes fontes de sofrimento no olhar do Buda. Essa foi só a primeira grande nobre verdade. Que a gente pode dizer, tá, tudo bem, bom, mas eu acho a segunda melhor. Eu acho a segunda ótima. Porque o Buda disse o seguinte, que ele analisando o sofrimento humano, independente de qual seja a Maristela, independente de qual seja o sofrimento, o Buda disse, existe uma causa que gera todo o sofrimento da criatura. Isso é um espetáculo. Para mim, eu acho que foi a maior descoberta que ele fez. Descobri que tem uma única causa que gera todo o sofrimento da criatura. Desse jeito eu vou dizer que são 2. A ansiedade e o outro que eu vou dizer. Diz ele que existe uma única causa de sofrimento. Mas quando você lê o material que foi escrito sobre o Buda, eu digo que foi escrito sobre ele porque ele não escreveu nada. Krishna não escreveu nada, Buda não escreveu nada,
Jesus não escreveu nada, Sócrates não escreveu nada, Muhammad também não escreveu o Corão Sagrado, até porque ele era analfabeto. Nenhum deles escreveu nada. Foram seus discípulos que escreveram depois. Então, o que se escreveu sobre o Buda, quando você lê numa área, o Buda fala uma coisa. Isso aqui que é a causa do sofrimento. Aí você pega, isso aqui. Existem 3 momentos diferentes que ele fala coisas distintas sobre qual é a origem do sofrimento. A primeira que ele fala é que a origem do sofrimento é a ilusão. A ilusão. Em outro momento ele diz que a razão do sofrimento é o apego. E tem outro lugar que ele fala que a razão do sofrimento é o desconhecimento espiritual. Aí você fica doido, porque é uma coisa só. E ele fala que são 3. Aí não dá, né? Mas é porque os 3 são uma coisa só. O desconhecimento das leis espirituais leva o homem a uma ilusão. E a ilusão leva o homem ao apego. Então, quando eu desconheço as coisas espirituais, eu penso que a vida é só matéria. Eu penso que a vida é só isso aqui. Eu penso que a história do homem começa no berço e termina no túmulo. Eu penso que é só o que eu vejo que é o real. E todas as vezes que eu acho que a vida é só a vida material, eu crio uma ilusão. Porque eu enxergo o que na verdade não é. Eu acho que eu estou vendo tudo, e eu não estou vendo quase nada. Então, esta ilusão, que é fruto do desconhecimento espiritual, faz com que a criatura, então, se apegue nas coisas materiais, porque ela tem a ilusão de que isso é o real, porque ela não desconhece as leis espirituais. Ou seja, tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Na obra de Joana de Ângeles, quando ela trata no livro 4, o Despertar da Consciência, Momento de Saúde de Consciência, lá ela diz que o que é a ilusão que o Buda comentava? Ora, a ilusão. A ilusão é crer que somos apenas matéria. Daí nasce todo o sofrimento da criatura humana. O sofrimento da criatura humana nasce da crença de que nós somos apenas corpo. Então a minha vida é só corpo, então eu tenho que cuidar só do corpo. Aí eu vou para academia, quero ficar com 80 anos, mas com um corpinho de 20, né? Aí a pessoa quer ter o corpo mais bonito, o marido mais bonito, a casa mais bonita, tudo mais bonito, porque a vida é somente a matéria. Se eu caio nessa ciranda de entender que a vida é somente material, eu crio para mim uma ilusão e vai gerar sofrimento. Então, a ruptura desse processo decorre exatamente disso. Então, na leitura que o Buda nos oferece sobre o entendimento da vida, a segunda grande e nobre verdade, aonde está assentado todo o edifício do conhecimento búdico, está apoiado nesses 4 pilares. O primeiro, existe o sofrimento. O segundo, há uma causa para o sofrimento. A terceira é a mais legal de todas, mas dava para deduzir a terceira da segunda. Se o cara fosse esperto, ele nem precisava da terceira, ele matava a terceira só com a segunda. Mas ele disse que era um 4, então eu vou ter que dizer que é 4, né? Porque ele falou, então vamos lá. A primeira, existe o sofrimento. A segunda, existe uma causa para o sofrimento. E a terceira, existe uma solução para o sofrimento. É possível libertar a criatura humana do sofrimento. Não é lindo isso? Meu Deus! Você conseguir libertar a criatura do sofrimento. Só que o Buda chama de sofrimento aquilo que a doutrina espírita chama de infelicidade, tá? Porque sofrimento, para nós, é uma coisa, infelicidade é outra. O Buda, no texto dele, ele chama de sofrimento para a infelicidade. Então, se eu fosse atualizar essa fala no conceito espírita, seria: existe a infelicidade, existe uma causa para a infelicidade, e diz o Buda, existe algo, existe uma coisa que liberta o homem da infelicidade. Na 614 do Livro dos Espíritos diz que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus.
E o Buda diz, eu sei como a gente se liberta da infelicidade. Eu sei como liberta o homem do sofrimento. E a gente diz, pelo amor de Deus, me fala como é isso. Eu estou atrás disso há tanto tempo. E a resposta do Buda, a libertação do sofrimento, libertação da infelicidade da criatura humana, se dá pelo conhecimento das leis espirituais. O conhecimento da lei de Deus, o conhecimento das verdades espirituais é a chave para a libertação do sofrimento. São conhecimentos que a gente encontra há muito tempo. Os indianos chamavam esse conhecimento de Sanatana Dharma, as leis espirituais, a encarnação, lei de causa e efeito, mundo espiritual, evolução, mortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, todo esse elenco de princípios que chamam Sanatana Dharma, ou seja, verdades imortais, é o que o Buda diz, é acessar esse conhecimento que você se liberta do sofrimento. Querem que eu dê um exemplo? Você tem uma pessoa que você odeia. Nossa, mas você odeia do fundo do seu coração. E você diz, eu odeio, mas eu odeio. Eu odeio tanto fulano que tem horas que eu não durmo, eu fico de noite acordado, porque se eu dormir eu paro de odiar. Então, para eu não deixar de odiar, eu não gosto de ficar acordado, eu tomo remédio para não dormir, para ter mais tempo odiando, porque eu nunca vou perdoá-lo pelo que ele me fez. Aí chega uma pessoa e diz assim, não faz isso. Não faça isso com você. Perdoa. Porque tá louco? Eu não sou besta de perdoar. Porque se eu perdoar, é um absurdo eu perdoar. Porque se eu perdoar essa pessoa, eu vou estar dizendo que está tudo certo que ele fez. Por quê? Porque na nossa crença cristã, perdoar o outro é tirar a culpa que o outro tem, como se o meu perdão lavasse o outro. E a leitura que a doutrina espírita faz não é essa. Perdoar, na verdade, não liberta o outro da responsabilidade que ele tem. Perdoar me liberta da necessidade de encontrar o outro do ponto de vista espiritual. Quando eu odeio alguém e eu digo para a pessoa, eu odeio você, do fundo do meu coração, até o final dos meus dias, eu nunca vou perdoar o que você me fez. Você está dizendo isso para a pessoa, mas Deus, não sei se vocês sabem, Deus não fala português. Não fala português. Ele fala um outro idioma. Então ele assiste a discussão e quando ele assiste, a tradução do que está dito quando você briga com o outro é eu preciso encontrar com você na outra existência, eu quero você meu irmão. E ele diz, anota aí. Ele está muito enfático. Ele quer muito ser irmão dele, anota. Se eu não conheço as leis espirituais, eu me consagro a um processo de sofrimento que eu poderia me libertar. É por isso que o Buda dizia, conhecer as leis espirituais é libertar-se do sofrimento. Quando eu não conheço as leis espirituais, eu sou cativo da minha própria infelicidade. Eu sou cativo da minha própria dor. Então, não saber as consequências que o não perdão pode oferecer para nós, pode produzir nas nossas almas um atraso muito grande no nosso processo evolutivo. A gente se atrapalhar. Eu poderia estar bem melhor se eu perdoasse, mas eu decido, e olha que a gente decide conscientemente, não merece perdão, não vou dar não. E assim, eu dizer para mim mesmo, não, eu quero ficar para trás mais tempo mesmo, eu gosto de sofrer mesmo. Eu quero passar pelo sofrimento muito. Por quê? Porque eu desconheço as leis espirituais. Não perdoar alguém que, de certa maneira, promoveu em mim processos de sofrimento, é condenar alguém para que
para que este alguém promova comigo processos de sofrimento diverso. E existe na leitura espírita 6, mostra 6 para mim, eu só tenho uma mão. Então, existem 6 causas, 6 consequências do sofrimento. 6. Quem não conhece das leis espirituais acha que está certo. Eu perdoo porque não merece. Então, vamos lá. Primeira consequência de você não perdoar alguém. Está aqui um médico, João, que não me deixa mentir. Primeira consequência, adoecimento físico. Sobe a taxa de glicose, altera o estômago, dá gastrite, mexe no fígado, tensão na coluna, enxaqueca, e está só no primeiro dedo. Enxaqueca, tumores, doenças autoimunes. Meu Deus, é uma confusão danada. Isso aqui é só o primeiro. A primeira das consequências que a gente tem é o adoecimento físico. E eu botei tudo num só, que é para economizar dedo. Então, aqui estão todos os problemas físicos do não perdão. Aqui tem uma segunda consequência do perdão, que já não é mais física. É uma consequência já mais psicológica. A pessoa que guarda mágoa, que guarda ódio, ela não só adoece fisicamente, mas ela adoece psicologicamente. Então, ela vive amargurada. Ela fica uma pessoa horrível, amarga. É porque vocês nunca conviveram com quem tem raiva, por isso vocês não conhecem. Mas se vocês conviverem, vocês iam ver. A pessoa era uma pessoa difícil de conviver, porque ela era uma pessoa que ela perdeu a alegria da vida. Você chama essa pessoa, assim, Dona Maria, vem aqui na minha casa, olha, minha filha vai casar. E o vestido dela ficou pronto de noiva. Minha filha tá toda vestidinha. Venha ver como ficou. Foi lindo o vestido dela. Lá vai Dona Maria ver a filha da vizinha. Aí lá está a moça toda vestidinha naquele vestido, arrumadinho. Olha, Dona Maria. Dona Maria olha e diz assim: oh, minha filha, você vai sofrer tanto. A gente adoece. Mágoa adoece. Mágoa e ódio torna as nossas vidas um inferno. Então, a benefício de nós mesmos, a gente precisa aprender a perdoar, porque se a gente não perdoar e ficar doente fisicamente, vai ficar também psicologicamente. E eu não estou querendo desejar o mal para ninguém, longe de mim. Mas pessoas que guardam mágoa ficam amargas e têm uma tendência de ficar sozinha quando ficar velho. Porque ninguém aguenta aquela história repetida de novo. Porque o teu pai, gente, o meu pai já casou, já tem filho, já tem neto, e ela continua dizendo, porque o teu pai, sabe o que ele fez, sabe o que ele disse para mim? Então ele fica carregando aquele peso miserável nas costas. Terceiro, além de adoecer fisicamente, psicologicamente, a gente também adoece emocionalmente. E eu não consigo mais me desprender da história. A história vive em mim como se ela fosse o presente que nunca passa. Como se aquele dia que teve a briga fosse um dia de 50 mil horas. Então, todo dia me deito naquela rede, na varanda, olhando para a praia, chutando a mureta. Que desgraçado. Todo dia eu tiro um pedaço do dia para lembrar do que aconteceu e repisar a história. Então, olha como eu estou congelado no tempo, pelo amor de Deus. Eu estou vivendo a mesma história. Anos depois, eu estou vivendo a mesma história. Eu não estou vivendo o dia de hoje. Eu estou vivendo o dia de ontem. O meu dia de hoje, que seria um dia que deveria ter também 24 horas, não tem, porque parte do meu dia de hoje é para viver o dia de ontem de novo. Então, o meu dia de hoje ele é curtinho. E o dia de hoje tem 4 horas, 5 horas. Porque eu durmo 8,
cozinho, não estou prestando atenção em nada. Na hora que eu tenho para poder relaxar, miserável. Então eu volto para o ontem e a vida não passa. A página não vira. A gente vive a mesma história emocional. Eu fico doente emocionalmente porque essa emoção, ela vive em mim todos os dias. E como é que eu posso ser feliz, pelo amor de Deus, se eu vivo essa história? Eu vivo essa história insistentemente todos os dias. Mas isso são só 3. Ainda tem mais. 4, nós adoecemos também espiritualmente. Ou vocês acham que a gente não ganha umas companhias espirituais quando guarda mágoa? Nem sempre os espíritos que se vinculam a nós querem o nosso mal, nos odeiam, querem nos prejudicar. Às vezes eles não querem. É porque eles são tão ou mais tristes do que nós. Então a gente diz assim, ai de mim, miserável criatura que sou, porque sou abandonado. E os espíritos dizem, e eu? Que morri e continuo abandonado. E aí essa entidade cola em você, passa a morar com você, dorme na sua cama, vai com você para o trabalho, vive dentro da sua cabeça, promove um processo de perturbação horroroso e transforma as nossas existências numa dor interminável. A existência está passando só do lado de fora, que do lado de dentro eu estou congelado, numa experiência que eu tive e que eu não consegui sair. Estou preso. Não estou sabendo usar a maravilhosa oportunidade que Deus nos concedeu de irmos ao encontro da felicidade. Não estou, porque eu estou fixado nas coisas que aconteceram no passado. No livro Ceifa de Luz, capítulo 45, existe uma mensagem de Emmanuel que no finalzinho dela, virando a página assim do outro lado, ela diz o seguinte, que quem anda na vida lembrando mais do passado do que do presente é como um motorista que dirigisse olhando apenas para o espelho retrovisor. Como seria se nós fôssemos olhar dirigindo só olhando para o retrovisor? Vai bater. Porque o passado, diz a mensagem, o passado é como o espelho retrovisor do carro. Se olhar demais, bate. Se não olhar, bate também. Então é só uma olhadela rápida para se orientar e o olho é para frente. Quem olha dirigindo, quem dirige olhando para o retrovisor vai bater. E quem dirige sem olhar para o retrovisor vai bater também. Então tem que saber usar o passado só com aquela olhadela. E quando a gente fica lembrando do passado todo dia, eu lembro do passado, eu não consigo me resolver. Então eu fico preso, ganho uma obsessão, e a minha existência, que eu tive lá uma quantidade enorme de tempo, de muitos anos, parece que não teve. Porque a criatura não aproveitou o tempo que a vida deu. Está vivendo como que o mesmo dia várias vezes. Está congelada psicologicamente, emocionalmente, numa história que a gente já poderia ter dado solução. Eu estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Não? Se eu estiver confundindo, eu não sei o que fazer, porque eu não sei ser mais claro do que isso. Então, vamos lá. Quinta, vejam que esse dedo ele é diferente, né? Tem 4 palavras. Deixa aquele lá. Esse dedo aqui é um dedo diferente dos outros 4. Por quê? Porque esta também é uma causa diferente das outras 4. Porque essa aqui tem a ver com a reencarnação. Não é que seja uma obrigatoriedade, mas é muito comum que, de repente, quando a gente tem um desafeto, o desafeto renasce dentro da nossa família. Então, quando a gente odeia muito uma pessoa,
nós estamos aumentando a possibilidade, eu não estou dizendo que vai, mas aumenta a possibilidade de que essa pessoa renasça dentro de casa. Tá? Deixa eu logo tranquilizar as esposas. Quem separou do marido, diz assim, meu Deus do céu, o miserável vai voltar. Vai. Mas ele não precisa voltar como marido, ele pode voltar como filho, como neto. Você vai botar no colo, esse menino é tão danadinho, gente. Mas é ele mesmo de volta, sabe? Então, os espíritos gravitam em torno de nós, mas não necessariamente assim, foi meu pai, vai ser meu... Não, pode ser meu pai, pode ser meu filho. As pessoas podem mudar de posições dentro do ambiente familiar. No arranjo familiar, ele pode vir numa outra composição. Mas a chance de que um desafeto do passado retorne para a família é grande. Por que Deus faz isso assim? Nossa, mas parece que Deus é sádico, né? Ele pergunta assim, de quem é que você não gosta, que eu quero botar lá dentro? Não é exatamente isso, é exatamente porque ele nos ama. Porque qual é a condição inarredável para a felicidade? Então tem que aprender a amar. Vocês não sabem que vocês são muito novas, mas não tem ninguém aqui da minha idade, todo mundo é muito novinho. Mas se vocês fossem da idade, vocês teriam visto a Amelinha dizendo que a gente somente nasceu só para quê? Só para amar, mas só para isso. Não foi só sua mãe contou para você. Então, não tem jeito, a gente precisa amar. Então, quando eu tenho alguém que foi um desafeto do passado, que criou um problema, e que isso, de certa maneira, inflamou a relação, eu preciso resolver. É você, minha filha? Está até gravando, né? Está enrolada, meu amor. Ela vai mostrar. É o sofrimento que você... É o sofrimento. Então, aqui, você quando renasce com alguém, é porque a gente precisa se resolver. A gente precisa. É bom. E é por isso que a gente tem o esquecimento do passado. Existem muitas pessoas que dizem assim, eu não gostei desse negócio de reencarnar e esquecer. Eu queria reencarnar lembrando de tudinho como é que era. Não pode, papai. Porque se for para renascer lembrando de tudo, não precisa vir. Fica lá. Fica lá. A gente só veio porque era exatamente esse o objetivo. Que o corpo denso nos promovesse o esquecimento que facilitasse a transformação. Porque se todo mundo soubesse tudo que nos vincula do passado, a gente não avançava. Para avançar, só pode ser assim. E o corpo não pode ser um corpo diáfano, daqueles que a gente vê naqueles filmes de ficção científica, daqueles seres translúcidos. Não pode ser, porque senão a gente não vai esquecer. Tem que ser esse pesadão mesmo, para a gente esquecer e ter condição de sentar na mesa junto, conviver juntos, mesmo com as dificuldades que a gente tem. E só para tranquilizar, para ninguém ficar muito aflito, a gente não casa com pessoas que odeiam. Ninguém pensa assim, nossa, eu odeio tanto, será que eu vou casar com ele? Não, evidentemente que a gente não casa com quem odeia. Se a gente odeia, ele vai ser irmão, vai ser filho, marido, é muito difícil, não tem como. Porque você, eu odeio tanto, falando, vou casar com ele, não tem como. Porque o ódio, ele não vai deixar que você sinta atração pela pessoa, você sentir aversão pela pessoa. A gente casa numa encarnação seguinte com quem a gente amou no passado, ou a gente tem mágoa, porque a mágoa é um amor que ficou doente. Então aí dá para casar, porque a gente, quando encontra a pessoa, tem um sentimento de atração pelo outro e acaba casando de novo, não é? Então existe essa possibilidade, que o meu desafeto do passado, ele renasça dentro do meu lar. E, gente, não é fácil não ter um desafeto dentro de casa. É muito difícil. É muito problemático. Por isso que é importante que a gente consiga resolver, como dizia Jesus, reconcilia-te com teu adversário quando estás a caminho com ele, para que não aconteça de amanhã ele te entregar para o juiz e aí você depois ter que se resolver de maneira muito mais complicada. Não, se der para resolver. Tem vezes que não dá para resolver, gente.
Existem ódios que são muito profundos e que não dá para resolver. Você tem que perdoar. Eu não consigo chegar perto, não consigo falar com essa pessoa. Então, a gente tem que respeitar a nossa fragilidade humana. Então, eu digo, eu não tenho condição. De repente, uma história de abuso, uma história de abandono, uma história de violência muito grave, alguém que, de repente, assassinou um familiar. É difícil você dizer assim, não, eu perdoei. Então, evidentemente, nós precisamos da reencarnação para esses casos mais graves também. E como é que Deus age? Nós vamos reencarnar com essa pessoa que a gente não gosta várias vezes, para que a história de desamor que existiu, ela vá se diluindo no tempo. Porque ele vem meu filho, vem meu pai, vem meu irmão, vem meu neto, aí ele vem como cunhado vai ficar difícil, né? Aí ele vem com meu irmão de novo, aí vem meu neto, vem meu filho, vem meu pai, vem meu avô, e a gente vai vivendo novas histórias. E depois de algumas encarnações junto, eu começo a perceber que nele existem virtudes que eu nunca pensei que existissem. E eu vou dissolvendo, vai diluindo, vai desbotando o ódio que existia pelas múltiplas experiências, e aí o amor vai surgindo. E essa criatura pode, de repente, se resolver. Então, aqui nós temos 5. O adoecimento físico, o adoecimento psicológico, o adoecimento das emoções, que eu fico emocionalmente prejudicado, o adoecimento espiritual, a reencarnação. Aqui nós temos 5 causas. E tem uma 6ª lá. Rapaz, vamos ver se eu lembro qual é essa. Eu falei 6? 6. São 6 mesmo. Vamos lá, vamos lembrar. O que pode ser pior do que você ter uma pessoa inimiga dentro da sua família? Você tem sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, e no meio desta família Tobof nasceu uma pessoa que é seu inimigo do passado, que vive dentro da sua família. O que pode ser pior do que você ter um inimigo dentro do seu lar? Não vá dizer 2. Porque, evidentemente, se tiver 2, é pior do que 1. Não é isso. A 6ª situação é o seguinte. Ao invés desse inimigo nascer no seu lar, é você que nasce no lar dele. Por que sempre tem que ser o pobrezinho que tem que vir para a nossa família? Então, uma 6ª consequência é você ir para dele. O pai é dele, a mãe é dele, os irmãos são dele, todo mundo se gosta e é só você que fica ali. Naquela família estranha, passando um desconforto miserável. Tudo por quê? Porque a gente... Você já pode sentar, meu filho. Então, o que vai acontecer nas nossas vidas? A gente precisa necessariamente aproveitar as oportunidades que a vida nos concede. Deus nos oferece tantas chances, gente. E a gente deixa as oportunidades passarem. Hoje mesmo, em casa, aconteceu uma série de coisas que a gente deixou a oportunidade passar. A gente poderia ter tomado a decisão correta e a gente disse, não vou fazer. Vou me vingar. Vou dar o troco. Quando a gente dá o troco, a gente dá marcha ré na nossa possibilidade de se transformar. Então, diz a doutrina espírita que o espírito nunca anda para trás, a gente sempre progride. No máximo, a gente consegue estacionar. Só que quando estaciona numa área, mas na outra está crescendo. E não tem como a gente parar em todas as direções. Para na humildade, mas pode estar crescendo na paciência. Para na humildade, mas pode estar crescendo no aspecto da caridade, sei lá. Mas parar em tudo não dá, porque a gente está sempre em movimento. Mas o espírito pode empreender uma marcha mais avançada na sua evolução. Quando nós, por algum motivo, deixamos as oportunidades passar, a gente, como dizem os advogados, deixa passar em naubes a oportunidade de fazer as coisas. Passa batido.
Você está com as peças para bater e patetou e perdeu a chance. É o que acontece porque a espiritualidade, ela arma todas as condições. Vai, faz o gol. Vai. Lá para Vila Belmiro, vai, faz o gol, faz o gol. Deixa o goleiro batido no chão, a bola no pé, vai. E não chuta. Acaba não chuta. Tudo pronto. Arruma a família, coloca todo mundo, faz o arranjo familiar todinho e diz, tá aí. E para melhorar ainda vou dar o conhecimento espiritual para não ter dúvida. E o sujeito diz, eu sei, mas eu não vou fazer. Ainda tem uns que batem no PC, eu assumo a consequência espiritual do que eu estou fazendo. Quando a gente poderia estar fazendo o uso do tempo ainda muito mais efetivo. Nós não sabemos, na verdade, utilizar as oportunidades que a encarnação nos oferece. Nós não estamos sabendo. A gente está aproveitando muito pouco as chances que a vida concede a cada um de nós. A gente precisa fazer uma reflexão muito profunda, sabe? Para um verdadeiro aproveitamento do que significa tudo que a vida nos concedeu. Para que a gente não perca as oportunidades. Eu não estou desejando mal a ninguém, mas ninguém tem garantia de que vai ser espírita na próxima. Se sendo espírita já está desse jeito, imagine quando não for de novo. Olha só. Vai que a gente nasça lá no Afeganistão. Vai ser espírita como? Vai estar vestido de uma burca. Vivendo numa sociedade totalmente diferente. Então, a gente precisa paralisar o nosso sofrimento. Nós temos todas as condições para fazer. Todas, não falta nenhuma. Porque a gente tem o conhecimento, tem a intelectualidade, tem a possibilidade de fazer. Estamos vivendo em família. Está tudo à mão, gente. Está tudo à mão. Está tudo disponível. A gente só não faz esta mudança efetiva das nossas vidas por uma única razão, que é a mesma razão pela qual o sapo não lava o pé. Vocês sabem por que o sapo não lava o pé? É só por isso que a gente não faz. Porque não tem nenhuma justificativa para não fazer. Faça uma consulta efetiva na sua mente e pergunte para si mesmo: por que eu não fiz a mudança que eu sei que eu poderia fazer? E você vai descobrir que é só porque você não quer. Porque você tem todas as instrumentações. Não é que a gente vai sair da existência igual um foguete, que quando a gente desencarnar vai ser aquele facho de luz que até Jesus vai se levantar e dizer, não, pode sentar. Não é isso. Mas é a gente se resolver das questões mais básicas que a gente possui. E os nossos maiores conflitos estão no ambiente doméstico. Então façamos o nosso esforço para que a gente resolva isso. Eu não estou dizendo com isso que as nossas tarefas da Casa Espírita não são importantes. Mas, na verdade, é aqui que eu venho buscar a força espiritual para os grandes embates que eu preciso fazer no meu ambiente doméstico. É aqui que estão os maiores desafios. Então, eu venho para cá, eu faço os estudos, participo da palestra, a gente se debruça em cima das obras, comenta, discute, debate. Mas para quê? Para saber? Não é para saber. Não é para saber. A gente discute, debate para descobrir a verdade espiritual do Buda. O conhecimento espiritual para que ele transforme as nossas vidas. Então a gente aprende para ser útil, para mudar as nossas vidas. Para que a gente quebre essas correntes horríveis com as quais a gente se prendeu por nós próprios. Eu penso que
não exista nada, mas nada que a espiritualidade possa fazer por nós, mais do que ela já fez, para que a gente descubra que precisa mudar. Não tem mais o que fazer. Vai fazer o quê? Entregou a mensagem, deu a mediunidade, meu Deus, entregou uma doutrina que não tem parábola, é tudo muito claro, está tudo à mão, não faz o que não quer. E o que acontece? A existência acaba sendo como se ela fosse de quase nada. E se eu for fazer uma síntese da nossa existência, perguntar o que a gente aproveitou da existência que eu tive. Deu 10 minutos do que eu realmente fiz, que mudou minha vida. Se eu for somar todos os momentos de mudança que eu tive, deu 10 minutos só. Que foi a hora que você pediu perdão, a hora que você concedeu perdão, a hora que você procurou alguém. Soma os momentos de acerto, que você realmente mudou. Aquilo que você já fazia não é mudança, já era seu. Então não adianta. Importa aquilo que você diz assim. Eu pensava assim, eu me esforcei e mudei. Então vai somando, vai somando. Você vai ver que a existência a gente aproveitou um pouquinho. O nosso uso do tempo de maneira efetiva não está muito legal. Porque a gente está repetindo de maneira muito insistente as mesmas experiências. Não há nada mais a fazer, não há nada mais que se possa dizer. Mensagens de livros, textos, palestras, estudos, tudo que poderia ser movimentado já foi. Revelações mediúnicas, sonhos, mensagens espirituais direcionadas para a família ou para alguém. A gente chora, se emociona, faz projeto de mudança, mas volta a ser a mesma coisa. Então, está passando da hora de nós fazermos uma verdadeira transformação nas nossas vidas. E não precisa ser uma coisa extraordinária, que todo mundo veja. Que as verdadeiras mudanças acontecem no interior das nossas residências, onde ninguém enxerga, entre as quatro paredes. E só para terminar o que eu tinha para dizer, eu vou deixar uma frase da Cabala judaica para nós. A Cabala diz assim: as grandes almas não são reconhecidas porque fazem grandes coisas, mas porque elas colocam grandeza nas pequeninas coisas que elas fazem. Então vai dar um banho no filho, dá com carinho. Vai dar um banho num idoso, dá com paciência. Vai alimentar alguém, vai cuidar de alguém, onde ninguém enxerga. Coloque amor em tudo que você faz, nas tarefas mais anônimas que o lar possui. E aí, você vai conseguir realmente se desembaraçar do sofrimento. Aproveitar o tempo. Fazer as coisas apenas do lado de fora, sem mudar do lado de dentro. É enganar a nós próprios e voltar para repetir a mesma experiência como se nós estivéssemos presos no tempo. Está na hora de quebrar a mandala e descobrir o magnífico propósito da vida. Amar. Simplesmente amar. Uma boa tarde para todos nós. Você está bem? Estou bem, cara. A valorização do tempo. Eu tenho certeza que esse tempo no qual a gente se encontra aqui agora foi muito bem valorizado. A gente, da Casa Espírita Maria Modesto Cravo, agradece por demais a presença do nosso nobre, querido amigo, irmão Jorge Elahá,
por fazer despertar em nós essa verdade verdadeira, né? Esse pleonasmo vicioso, né? Mas é uma verdade verdadeira, que a gente possa refletir profundamente no nosso íntimo sobre essa notícia que a gente recebeu, né? Que a gente possa absorver o tempo que nos resta refletindo e mudando, né? Acho que a doutrina espírita, não tenho certeza, ela tem um caráter mais do que informativo, mais do que formativo, tem um caráter de transformação e a gente deve e pode fazer isso. Então, é muita alegria, a nós agradecemos profundamente a presença do nosso irmão e a palestra que aqui a gente recebeu. E antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, que são as perguntas que vocês vão fazer para o Jorge, a gente vai fazer a peça final. É isso, Marcão? Ou deixa para o finalzinho? Pode deixar? Então, pessoal... é verdade. O nosso irmão trouxe livros, estão lá na frente. Quem quiser adquiri-los, sintam-se à vontade. Eu tenho certeza que ele, com muito gosto, irá autografá-los, né? Então, sintam-se à vontade. As perguntas passaram os papéis para fazer a pergunta? Acho que não. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta referente ao tema abordado pelo nosso irmão? Não é nem pergunta, é um complemento. Tem uma palestra sua, O Valor do Tempo, em que você cita nas lápides, essa pessoa viveu tantos anos. Aí você citou que perguntou, poxa, mas é um cemitério só de crianças, você se lembra disso? Então, eu acho que é um assunto interessante para complementar isso. Não sei se você poderia... Esse é um conto judaico. Conta a história de um rapaz que andando, ele atravessou uma montanha alta e desceu do outro lado, onde vivia uma comunidade judaica afastada da civilização, onde vivia um local isolado. E era uma cidade assim, bastante calma. E o rapaz começa a andar pela cidade e chega no cemitério. Quando ele chega no cemitério, ele vê as lápides do cemitério e começa a ler o que tem escrito em cada lápide. Então, na lápide tinha o nome das pessoas e o tempo que a pessoa viveu. Aí tinha lá, fulano de tal. Viveu 1 ano, 8 meses, 4 dias. Aí via o outro. Esse aqui viveu 2 anos, 2 meses, 10 dias. O outro, então, aí foi vendo só idades pequenas, só crianças, tudo poucos anos de existência. E ele vai ficando impressionado com aquele cemitério cheio de crianças sepultadas numa sala até pequena. Quanta criança sepultada ali. Então ele pergunta para o homem que tomava conta daquele cemitério por que tinha tantas crianças sepultadas nesse lugar. E o zelador diz para ele o seguinte: não são crianças, são pessoas adultas. Diz, não, mas aqui está colocado poucos anos, poucos meses, poucos dias. Como é que são pessoas idosas? Não, porque nós temos um hábito aqui na nossa comunidade que nós só contamos como dia vivido o dia que a pessoa usou todo dia fazendo bem. Quando por algum motivo ela faz alguma coisa que não foi boa, ela tira esse dia da existência dela. Então só conta na lápide os dias que a pessoa realmente praticou o bem durante o dia inteiro. É por isso que as sepulturas têm tão pouco tempo, ou seja, uma existência de 70, 80, 90 anos, os dias efetivamente contados para lançar na lápide eram dias bem menores pelo nossa dificuldade, né, de lidar com os nossos conflitos e de conseguir resolver os dramas que a gente possui. A gente acaba passando pela vida aproveitando muito pouco os dias que o Senhor nos concede. Tem uma pergunta aqui do irmão nosso, que ele
questiona. Tem um irmão nosso que fez uma pergunta aqui. Como fazer para perdoar? O quanto tempo demora para perdoar? Depende muito do problema que provocou a ferida. Existem problemas que o perdão é mais fácil. A gente consegue, de maneira mais tranquila, resolver isso com menos esforço. Mas tem alguns que a gente vai ter realmente uma dificuldade muito maior. E que se a gente empreender o esforço para a mudança e a gente não conseguir, a gente não deve se desesperar por isso, porque o nosso esforço para perdoar já conta no processo terapêutico que a gente precisa atravessar. Então, eu vou tentar fazer a minha mudança, mas se eu não conseguir fazer, foi o que eu pude, é o bem possível. Eu não consegui, mas eu tentei fazer no limite das minhas possibilidades. Mas a sua pergunta, na verdade, não é essa. A sua pergunta é saber como fazer para perdoar. Então, vamos lá. Existem várias técnicas que a gente pode usar para o exercício do perdão. E uma das técnicas mais usuais que a gente tem hoje na psicologia, utilizada para que a gente consiga fazer o perdão, é você idealizar um encontro com o seu desafeto. Então, existem pessoas que usam a seguinte técnica, aí você escolhe até que você quiser. Você escreve uma carta para o seu desafeto. Depois você queima, tá? Deixa ninguém ver. O problema é seu. Então, você manda uma carta para ele, dizendo tudo que você tem vontade, porque isso para nós é bom. Ajuda. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, quando ela trata da questão da mágoa, do ódio, do não perdão, ela diz o seguinte: se alguém machucou você, feriu você, fez você sentir raiva, e você percebe que ela fez raiva para você, diz Joana, ela fez raiva, fez. Então sinta a raiva que ela fez. Sinta. Faça contato com a raiva, para que você não guarde a ilusão que eu nem sinto raiva. Fez, eu nem senti. Aí que não se trata, porque acha que não está doente. Então faça primeiro contato com isso e admita para você mesmo, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva. Se for possível, você pode até dizer para a pessoa, você me fez raiva. Eu estou com raiva de você pelo que você me fez. Verbalize para o outro, caso isso não seja uma coisa que, se você disser, a pessoa vai dar um tiro em você. Mas se você... Não, porque às vezes a gente não pode falar, senão a reação do outro é muito agressiva. Mas se a reação do outro não é previsível de ser agressiva, diga. Eu senti raiva do que você me fez, você me magoou muito profundamente. Verbalize para o outro. Se você não consegue dizer para o outro, escolha alguém da sua confiança e diga, fulano me fez muita raiva. Porque Joana diz que é muito importante que a gente retire do sentimento para as palavras, para que a gente construa em palavras a história de desamor que a gente está vivendo. Então, o processo terapêutico, ele começa na admissão de que você realmente sentiu raiva, de que a pessoa fez raiva. Esse é o estágio 1. Sinta raiva. 2. Fale para o outro ou para alguém que você sente raiva. Fase 3. Liberte-se da raiva. A gente nem sempre faz o 3, só faz o 1 e o 2. Fica falando da pessoa e não se trata. Como é que eu me trato? Uma das maneiras. Escreve, bota no papel, conta tudo que o outro fez, depois toca fogo. Grava um áudio. Depois você ouve e depois apaga. Isso também são estratégias. Conta, isso a gente faz muito. Falar para si mesmo o que o outro fez, a gente faz muito isso. Que absurdo, a gente vai no ônibus falando, sabe o que ela fez? Ela fez isso. Parece coisa de doido, porque ele está falando para nós, a gente já sabe da história, mas você está contando para você o que você já sabe. É uma coisa de maluco isso.
mas é porque nós queremos organizar o sentimento. Então, Desculpa interromper a fala do Jorge. Tem um Kwid, placa SEU 59, na frente de uma garagem. é para tirar. Não, porque Aproveita o tempo para não gerar raiva. ele vai dizer que está na frente da garagem, sou eu mesmo, obrigado. É para tirar. Então, nessa dinâmica de terapia, existem várias estratégias. Grava o áudio, escreve o texto, conta para si mesmo. O que é um terapeuta? É um cara que te escuta, é um ouvido que te escuta. E o terapeuta faz só balançar a cabeça e você vai falando e no final você diz assim, mas até que nem foi tão grave que ele fez, porque sabe, eu estive pensando, aí você fala e você mesmo dá a solução e diz muito obrigado e vai embora. E paga, não esquece de pagar. Por quê? Você precisa organizar seus sentimentos, organizar suas emoções. Então, até falando para si mesmo, você se organiza. Porque quando você conta, você racionaliza o que aconteceu e pode fazer um exercício de encontro de possibilidades. Não resolveu, não foi possível, fiz, não funcionou. Existe uma outra estratégia que a gente pode usar, chamada visualização terapêutica. O que é isso? Vá no YouTube, escreva assim, visualização terapêutica de Valdo Franco. Enter. E aí você vai ver, ele vai fazer uma visualização guiada. 1 hora. Vai mandar você deitar, fechar os olhos, e você vai ouvindo os comandos que ele vai dando. E aí, certamente, essas visualizações, elas levam mais ou menos na mesma direção. Vai levar você para um local tranquilo, ou é um trigal, ou é um lago de águas tranquilas, ou é uma praia, é um ambiente que te traz tranquilidade. E faz com que você sinta esse ambiente, você passa a mão no trigo, você olha o mar, então ele vai deixar um tempo você sentindo. Primeiro ele vai fazer você relaxar, relaxa o pé, relaxa a perna, braço, olho e tal. Depois do relaxamento, leva você para esse lugar. E aí você vai ter essa visualização. Quando você estiver bem ambientado no lugar, ele diz, agora apareceu do outro lado do lago a pessoa que você menos gosta. E você vai deixar ela se aproximar o quanto que você permitir. Então o cara vai ficar lá no horizonte, lá longe, que eu não vou permitir que ele se aproxime. Ou deixar mais perto, na beira do lago, vai depender de cada um. Deixe que ele fique onde está. Agora você vai dizer para ele tudo que você tem vontade. Claro que você vai falar mentalmente. Você desabafa tudo que você tem para dizer. Agora você vai ouvir tudo que ele tem para dizer para você. E você ouve tudo que ele tem para falar. Aí esta pessoa vai embora. E geralmente, quando termina com uma segunda pessoa entrando na visualização, que é um grande amor, que vem para abraçar você, para equilibrar as emoções, que a gente fica muito mexido quando vê o desafeto. Em algumas visualizações assim mais cristãs, a segunda pessoa é o próprio Cristo. Mas quando a visualização não é produzida por um terapeuta cristão, ele diz, olha, a pessoa que você mais ama apareceu e vem para dar um abraço em você. Para compensar. Você vai repetir esse processo sistematicamente. Todo dia, se você puder, é bom. No livro Momentos de Saúde e de Consciência, Joana de Ângeles sugere que as meditações sejam feitas pelo menos 2 vezes ao dia. Eu acho muito, né? Mas ela fala. Muito bem, aí você relaxa. No dia seguinte você faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. A tendência é que com a repetição o cara consiga chegar mais perto. Até que vai chegar um momento que você vai estar diante dele. E você vai dizer tudo o que você tem para dizer, ele vai dizer tudo o que tem para dizer. E você vai descarregando as suas emoções. E o cérebro, ele acha na cabeça dele, que o cérebro também tem uma cabeça, na cabeça do cérebro, ele acha que está acontecendo o encontro, que você está vendo esta pessoa.
E aí, quando você vai para a audiência de conciliação com o ex-marido, que você vê ele na audiência fisicamente, o seu coração já não quer sair pela boca. Porque você tem visto aquilo todo dia. Todo dia ele aparece na sua visualização. O seu sócio que lhe roubou, você não vai sentir aquela palpitação, porque todo dia você vê o cara. Então isso ajuda a facilitar com que você seja mais sereno naquilo que você vai fazer. São exercícios de visualização que a gente pode fazer. Então, a busca do perdão, ela vai se dar através disso. E uma última recomendação que a gente também encontra na literatura de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, capítulo 5, onde Joana propõe o caminho para a libertação do sofrimento, independente do caminho do Buda, o caminho dela. Ela vai dizer que também o conhecimento espiritual é fundamental. Então, aproxime-se de um grupo de estudo, não é para saber, eu sei, a questão tal, não é para isso. É para você dizer, gente, eu preciso me convencer de que eu sou uma alma imortal, de que eu sou um espírito transcendente. Quanto mais eu me convencer isso de verdade, fica mais fácil de fazer o perdão. A gente vai tentar tudo isso. Se não deu certo, não deu, gente. Não deu. Mas eu me esforcei para fazer. Não foi possível? Não foi possível. Lá no mundo espiritual, a gente vai ter uma nova oportunidade e as outras encarnações estão aí para isso mesmo, para a gente conseguir fazer. Ninguém precisa se desesperar, mas a gente não pode perder tempo. A gente vai fazer o que tiver que ser feito, mesmo que a gente tenha a compreensão que, de repente, a existência pode ser curta até, para que eu consiga fazer, porque eu estou profundamente ferido pelo que aconteceu. Mas eu tenho que estar tentando fazer um trabalho de mudança, não é pelo outro, é por mim. Porque eu mereço uma história melhor. Perdoá-lo não tira a responsabilidade que ele tem, mas me liberta para ter novas experiências. Pensemos, se a família de hoje é resultado do que eu fiz no ontem, o que eu estou fazendo no hoje está desenhando a minha família de amanhã. Então, se eu conseguir resolver os meus conflitos agora, eu terei muito mais chance de ter uma família muito mais harmônica no futuro. Só depende de nós. A outra pergunta, acho que vem de encontro com o que você acabou de falar. Qual é o valor do tempo na existência humana? Existem dois tempos, existe Cronos e Kairos. Os gregos chamavam de Cronos o tempo do relógio, que é igual para todo mundo. E Kairos é o tempo que a gente aproveita nas coisas de Deus. Então, às vezes, a gente tem muito Cronos e pouco Kairos. E às vezes a gente tem Cronos e tem bastante Kairos. Qual é o valor do tempo? Depende de quanto eu identifico a vida com os padrões espirituais. Quanto mais eu estou identificado com a proposta do Buda de que, sim, a libertação do sofrimento é a compreensão da vida espiritual, tanto mais aproveitamento a existência tem, tanto mais progresso eu realizo numa única existência, tanto mais transformação eu consigo fazer e, evidentemente, eu tenho um tempo muito maior. Agora, alguém que nasceu junto comigo, que é meu gêmeo univitelino, tem o mesmo DNA, pode não fazer a mesma mudança e aproveitar muito menos a mesma etapa que eu estou tendo na Terra, debaixo da mesma família, porque eu não estou sabendo dinamizar o meu tempo na transformação do meu eu. Uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu entendi direito. O que fazer quando os filhos do segundo casamento fazem de tudo para dificultar o novo enlace do pai ou da mãe? Entenderam a pergunta? O que fazer quando os enteados dificultam o casamento do casal? Isso é tão difícil, sabe? Porque, às vezes, a rejeição do enteado não decorre de uma rejeição do novo parceiro da mãe, mas é porque ele não quer trair o pai. Então, aceitar aquele outro homem casado com a mãe dele ou aquela outra mulher casada com o pai significa, no ideário dele, uma negação do amor que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe. É como se eu tivesse assim, eu estou substituindo um afeto
por essa outra criatura que eu não sei de onde surgiu. Eu não tenho raiva, o cara é até legal comigo, mas eu não suporto imaginar que eu quero negar a existência dos meus pais na minha história do agora. Então, a gente precisa, nós que somos, digamos assim, os mais adultos na relação, ter esta compreensão para que você não exija do outro aquilo que ele ainda não é capaz de dar. Dizer para o adolescente, você vai sim, porque ele é meu marido sim, e você vai adorar ele sim, porque senão você vai ver. Aí você só abre ainda mais distanciamento. Aí você motiva ainda mais um processo de rejeição do novo parceiro que está se inserindo na casa. Então, a leitura que os pais devem fazer quando percebem esse movimento é desarmar isso ao invés de exigir que o outro tenha uma conduta que eu esperaria que ele tivesse. E a gente precisa ser franco com o parceiro, dizer, olha, eu estou sentindo que fulano está reagindo contra você. A gente precisa trabalhar isso de maneira madura. De maneira madura. Então, não querer substituir a figura do pai na cabeça dos enteados é muito importante. Diz, não, seu pai, você vai chamar ele de pai, mas eu não quero pai. Nunca obrigue. A gente nunca pode substituir pessoas por pessoas. Ele não é o pai. Então não diga, ele é seu pai agora. Não, ele não é meu pai, ele é o marido da mulher. Tá? Ele é o marido da minha mãe. Então você chama como você quiser, chama pelo nome. E você precisa criar uma esteira de afeto. Porque se você entra com a regra antes de entrar com a afetividade, a regra vai ser vista como um autoritarismo. Então, primeiro a gente tem que fazer a ponte. E depois atravessa a ponte. Então, a gente procura fazer com que as coisas diminuam as tensões. Está tendo dificuldade? Marca um lazer conjunto. Faz com que, de repente, a gente participe de maneira mais efetiva da vida que o outro tem. Quem é o mais complicado da história? Então, ele vai ser acolhido primeiro. Existe uma regra na neurolinguística chamada princípio zero da neurolinguística, que diz o seguinte, quem cede está no controle. O menino não aceita o padrasto? Não, não aceita. Vai assistir o jogo de futebol dele. Torce pelo time dele. Grita na torcida, vai, fulano! Para ir criando espaços de empatia, mas tem que ser verdadeiro, não pode ser falso. Eu vim aqui torcer por ti, tu tá vendo que eu estou torcendo por ti, né? Se você fizer isso, aí você acabou com tudo. Você vai, gosta das coisas que ele gosta, ouve as músicas que ele ouve, gostar das comidas que ele gosta, fazer um processo de estabelecimento daquilo que se chama rapport, que é estabelecer um vínculo de conexão, de identidade. Se você for fazendo isso, você vai despoliciando o outro de enxergar você como sendo diferente dele. E a tendência é que se você for trabalhando isso, você vai sinalizando para ele que você é alguém que está ao lado dele, você está para ajudar. E você não quer substituir o pai, você não quer substituir a mãe. Você está ali para um processo de aprendizado juntos. E outra, se nada disso der certo, não destrua a sua vida. Porque a gente não é obrigado a que os outros gostem de nós. Nós gostamos dos outros, mas a gente não pode obrigar que os outros nos gostem. Se eles não nos gostam, a gente vai viver uma vida difícil, é verdade. Mas a gente não dá troco, a gente não dá coice, a gente não se vinga. A gente devolve com o bem, devolve com fraternidade. E espera que eles amadureçam, que eles cresçam, porque muito em breve esses filhos vão ganhar suas próprias histórias, ganhar suas próprias vidas. E se eu verdadeiramente amo o meu companheiro ou a minha companheira, vale a pena que a gente persevere para que a relação progrida mesmo com a dificuldade com os enteados. Agora, se você estiver numa situação extrema, em que o próprio parceiro também se torna uma pessoa de difícil convivência, e está tudo inflamado, o parceiro não está gostando, os filhos não estão gostando,
Aí a gente tem que repensar se vai valer a pena, você vai comprar um cavalo de batalha nessa relação. Aí tem que pensar se vale a pena ficar ou não. Mas se a gente tiver o apoio do parceiro, a gente tenta o que puder, sem a esperança de que a gente venha a ser o grande salvador do mundo, o transformador dos enteados, porque pode ser que eles, num processo reflexo de rejeição, nos rejeitem até o final, porque nós somos alguém que está querendo ocupar o lugar do pai e da mãe, e ele não conseguiu amadurecer por ser uma mentalidade infantil. O que determina o tempo do espírito na erraticidade? O tempo do espírito na erraticidade, ele não é definido de maneira rígida, de dizer assim, olha, o espírito tem que passar tantos anos lá, pode passar mais, pode passar menos. O espírito possui o livre-arbítrio para decidir o tempo que ele permanece do lado de lá, mas esse próprio tempo ele vai criando um processo de constrangimento quanto mais o tempo passa. O espírito vai se sentindo incomodado quando ele começa a sentir que ele não está aproveitando o tempo dele, porque do lado de lá da vida, a gente até evolui, mas a velocidade da evolução é menor. Por que é menor? Porque eu não tenho certeza se eu mudei. Eu só tenho certeza se eu mudei quando eu venho para cá. Porque do lado de lá eu digo, não, tá resolvido, não, tá, perdoou. Ixi, eu não bebo mais, eu não... Tá lá, meu, como é para beber? Eu não bebo mais, eu não fumo mais. Então vem para cá para ver se não bebe mesmo, passa pro lado de cá. Sabe, eu fico vendo André Luiz, Emmanuel, cheio de conselhos, vem para cá também, passar um pedaço de tempo aqui, para ver como é, na transição planetária. Porque é aqui que a vida verdadeiramente mostra o que reside no nosso eu. Então, quando o espírito está na erraticidade, ele se sente muito mais protegido do erro. Porque ele está vendo a imortalidade, ele está vendo a vida após a morte. Quem já leu a obra Memórias de um Suicida já deve ter visto ali a história de Camilo Botelho, que chega no mundo espiritual com mais 4 companheiros, vai todo mundo reencarnando e ele vai dizer, não, eu cedo a vez, vai que eu vou depois. Aí, não, vai que eu vou depois. Vai todo mundo, ele diz, depois eu vou. Até que chega um ponto, 52 anos no mundo espiritual, que ele já não suportava mais. Ele diz, eu não aguento mais. E ninguém o cobra dizer, cara, tá na hora de ir. As pessoas passam o corredor, balançam a cabeça. Mas ele sente a vergonha de ninguém cobrar. Muito doido, né? Todo mundo já tinha reencarnado e os mestres passavam por ele lá, Camilo, tudo bem? Tudo bem. Ninguém dizia, mas ele dizia, eu sinto dentro de mim uma cobrança, porque todo mundo foi, eu sou o único da minha turma, eu já fiz o curso não sei quantas vezes, já passei por não sei quantas turmas, mas a coragem não vem. Até que no final do livro, vou contar porque o livro é de 1955, era para ter lido. Então aí decide reencarnar. Mas isso é a história de Camilo Botelho, tem gente que reencarna com menos tempo, tem algumas almas muito endurecidas que demoram séculos para poder vir, assim como os muito evoluídos também demoram muito tempo. Não há uma regra. Se a gente pudesse dizer, a gente diria assim, se for muito atrasado, a tendência é demorar muito. Se for muito evoluído, a tendência é demorar muito. Se for mais ou menos, meia boca, vem com mais frequência. Se for uma alma muito perturbada, aí vem logo. Chama-se... É um tipo de encarnação que está contida no livro Memória de um Suicida, eles chamam de reencarnação imediata. O cara está tão perturbado no mundo espiritual que vai demorar muito para arrumar o sujeito lá. Então manda ele vir logo. Mas ele está todo machucado, o perispírito está todo ferido, todo cheio de problema, manda logo. Ele vai viver pouco, mas ele vai deixar no corpo boa parte das impressões espirituais que ele tem. Então ele vem, faz uma reencarnação imediata, vive pouco tempo, o corpo é todo mutilado, e ele volta para o mundo espiritual sem ter dado baixa do hospital. Ele continua baixado no hospital, só que está encarnado. Passa poucos anos, desencarna, volta. Aí ele faz, nessa ida e volta, um avanço danado. Ele deixa no corpo muito das impressões dele,
porque ele estava muito sequelado. Se fosse esperar ele se resolver todinho no mundo espiritual, ia demorar muito. Então, quando o espírito está muito machucado, vem logo, encarnação ligeira, fica aqui pouco tempo, retorna, e aí avança com mais velocidade do que se ele ficasse do lado de lá. Então, não tem uma regra única para essa questão. Quem manda aí é o livre-arbítrio, só que a lei do progresso limita o livre-arbítrio a um tempo que ele não vai conseguir ficar eternamente sem reencarnar. O irmão nosso pede para você comentar sobre o tempo no plano físico e o tempo no plano espiritual, e o sofrimento é diferente nos dois planos? O livro O Céu e o Inferno, capítulo 7 da primeira parte, existe o Código Penal da Vida Futura. Uma sequência de 33 artigos, onde Allan Kardec tenta colocar ali os principais indicativos do processo de educação da alma. E é exatamente ali, no Código Penal da Vida Futura, que Kardec destaca que os espíritos sofredores têm como característica não ver o fim dos seus sofrimentos. Por isso, para eles, seus sofrimentos são eternos. Isso é uma característica. O cara sofre um remorso, uma culpa, um sentimento difícil, que ele não consegue se desembaraçar e a sensação que ele tem que vai ficar assim o resto da vida. Então, a tendência dos espíritos inferiores é eles sentirem como se os seus sofrimentos não tivessem fim, como se o tempo lá fosse diferente daqui, porque ele não enxerga término para as suas dores. Então, isso é uma característica das entidades que estão em processo de dor, de sofrimento, de dificuldade, que vivem esses dramas. Espíritos de uma condição mediana mais parecida com a vida na Terra, eles têm uma tendência de enxergar o tempo de maneira até assemelhada à nossa, porque eles acabam tendo a visão de nascer do sol, do pôr do sol, estão mais próximos da Terra, visitam, voltam, então eles têm uma espécie de acompanhamento, sincronismo da vida com a vida da matéria. Então acabam contando o tempo de maneira muito semelhante a nós. Faz 5 anos, porque quando eu vou visitar minha filha tinha 5, agora ela tem 10. Então as experiências terrenas, elas ajudam a sincronizar o pensamento dos espíritos em condições medianas para que eles percebam que a vida tem um tempo assemelhado de lá do daqui. Os sofredores, que estão em processo de angústia, sem conexão com o mundo terreno, eles perderam a noção do tempo e não compreendem mais nada, não sabem nem em que século estão. Agora, as entidades superiores, elas têm uma visão transcendente, porque elas anteveem o que vai acontecer, elas percebem o amanhã, então, de certa forma, elas conseguem ver o que irá acontecer com razoável precisão. Não é que eles saibam o futuro, porque o futuro ainda não existe. Mas elas conseguem identificar as possibilidades mais plausíveis de futuro. Eles não visitam o futuro, eles visitam as condições mais esperadas de futuro, mas que podem não acontecer. E aí o tempo para os espíritos superiores também acaba tendo uma leitura diferente, porque como eles são capazes de pegar as variáveis do presente e projetar um futuro, é como se eles se transportassem no tempo. É como se eles fossem para o futuro. Mas eu volto a dizer, o futuro não existe. O que existe é você mexer nas variáveis do agora e preditar o que pode acontecer amanhã. Como, por exemplo, você ir para um casamento de um rapaz violento e ciumento com uma moça que é extremamente extrovertida e muito simpática. Aí você vê os dois casando, aí você diz, vai acabar dando problema. Uma hora isso vai dar tumulto. Uma hora essa moça vai fazer alguma coisa, esse cara vai acabar se exaltando e vai dar errado. Esse casamento tem tudo para dar errado. Que dia? Eu não sei que dia, eu sei lá que dia, eu não sou profeta. Mas eu estou pegando as variáveis do agora e estou fazendo uma ilação sobre o futuro que não existe.
A mesma coisa fazem os espíritos superiores. Os benfeitores analisam as circunstâncias do presente e preditam o amanhã em cima dessas variáveis. Então, o tempo para eles também é uma coisa que não é muito exata. Na questão 976 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o espetáculo do sofrimento das entidades infelizes não tisna a felicidade dos bons, porque eu sou um espírito feliz, mas como é que eu posso ser feliz se tem um monte de gente sofrendo? Não seria razoável que o sofrimento dos outros não deixasse eu ser feliz? Como é que tem espíritos felizes e tem gente que sofre? E os espíritos dizem, mas por que eles são felizes? Porque eles sabem que essas pessoas entraram nessa condição pelo seu livre-arbítrio. Que elas sairão quando elas se modificarem, porque esse sofrimento não é eterno. E eles já estão fazendo tudo o que podem para ajudar os que caíram. Então, se eu estou fazendo tudo o que eu posso, eu sei que o outro vai sair, e que ele entrou porque quis, tudo bem. Eu estou fazendo o que eu posso. Então, retira deles a sensação de desespero, porque eles sabem, eu estou fazendo tudo o que posso, eles um dia irão sair quando assim quiserem, então está tudo bem. E isso não tisna a felicidade dos bons, e o tempo para eles passa a ter uma outra dimensão, porque eles já se projetam na manhã e já veem que aquele que está em sofrimento vai sair, vai ser uma alma resolvida amanhã. Então a contagem de tempo para eles acaba sendo também diferente, igual o primeiro tipo. Então você tem os inferiores, os em condições medianas e os espíritos superiores com leitura diferente do tempo. Uma última pergunta. Como proceder? Desculpa. Não, também no tempo, né? Como proceder quando a pessoa que deveríamos fazer um exercício do perdão não se modifica? Ela não modifica? Quem respondeu? Você, minha filha. Livro Momentos de Decisão, capítulo 18. É uma mensagem de Marco Prisco chamada Culpa e Resgate. E eu acho que você é a reencarnação do Marco Prisco. Eu lembrei porque você falou a resposta que ele dá. Ele diz assim, se você feriu alguém, procure esse alguém e peça perdão a ela. Se você não pedir perdão a ela, problema seu. Mas se você pedir perdão a ela e ela não lhe der, problema dela. Está escrito lá. Não sei o que estou inventando. Capítulo 18 do Momento de Decisão. Então, nós não temos que guardar a crença de que eu vou resolver a vida do outro. Eu não sei se todos perceberam, mas Deus deu uma alma para cada um, perceberam? Cada um tem uma. Sabe por que cada um tem uma? É para cada um cuidar da sua. Porque eu não tenho poder de mudar o outro. Ninguém tem poder de mudar a vida do outro. Eu só consigo, quando muito, mudar a minha, mas eu não consigo mudar a do outro. Então a gente trabalha o nosso eu. E a gente se mobiliza para perdoá-lo. Se ele não perdoar, não fizer nada para perdoar, ele perde conexão conosco. E numa próxima existência, a gente vai estar num padrão e ele vai estar no outro. Ele não vai, naturalmente, se libertar dos conflitos que ele tem, mas ele vai provavelmente ter outra pessoa no naipe dele para resolver os problemas que ele traz. Quando eu perdoo, eu me retiro da cena. Se ficou confuso o que eu falei, eu vou dar um exemplo. Jesus foi traído por Judas, humilhado por Pilatos, por Herodes, foi sentenciado por Pilatos, foi machucado pelos seus crucificadores, traído também pelos sacerdotes do templo. Todo mundo aprontou com ele, fizeram um monte de maldade com Jesus. Na encarnação seguinte, quando Jesus renasceu, ele foi primo de Pilatos ou foi primo de Herodes? Ele foi irmão de Judas.
Como é que foi? Hã? Ele renasceu primo de quem? De ninguém? Mas se ele não nasceu primo de ninguém, como que foi que Pilatos se resolveu? Como é que Pilatos se arrumou? Como é que Judas se arrumou? Problema deles. Então, quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, e isso é sincero, não é da boca para fora, ele se retira do cenário. Ele não precisa reencontrar. Nós temos muito uma leitura equivocada e não doutrinária de que quando A machuca B, A deve para B. Ninguém deve para ninguém. Segundo André Luiz, na obra Ação e Reação, se devemos é para a lei e para nós mesmos. Então, quando Pilatos fez o que fez, quando Herodes fez o que fez, quando Judas fez o que fez, ele não machucou Jesus. Ele deveu para a lei e para si mesmo. Então, quando Jesus perdoa, ele se retira da cena. E o mal que está dentro de cada um deles vai precisar ser resolvido. Eu perdoar não tira a culpa do outro, apenas me retira da cena. Então, esse que não se movimentou vai precisar de alguém, eu lá sei quem, para se resolver espiritualmente. Mas não necessariamente mais comigo, porque eu perdoei. E ao perdoar, eu me desobrigo da necessidade de voltar. E para ninguém ficar muito feliz, eu quero lembrar, eu estou dizendo assim, me desobrigo. Não estou dizendo que é impossível voltar, eu me desobrigo. Porque tem vezes que a gente perdoa tão perdoado, mas tão perdoadinho, que a gente diz, me dá de volta a ele. Mas agora vem por amor, não vem por expiação. Vem porque pediu. Vai cuidar dele porque quer. Então não sofre as dores da expiação. Cuida. Você vê às vezes determinadas circunstâncias familiares. Você tem uma mãe que se dedica a filhos tão problemáticos, tão difíceis, e ela cuida daquilo com carinho. Parece que não está fazendo nada. Aquilo para ela é uma coisa maravilhosa. E é uma entidade num processo de sofrimento terrível. E ela cuidando dele. Porque, de certa maneira, alguém que fez muitos equívocos, a mãe pode ter sido uma das vítimas, perdoou tão profundamente, que depois que perdoou, olhou para ele e disse, mas ele é um pobre coitado, gente. Se ninguém quiser ele, como é que ele vai se recuperar? Faz o seguinte, me dá ele de novo. Mas agora eu não quero mais como marido, não. Me dá ele como filho mesmo. Aí ele vem como filho e ela vai cuidar dele, vai ser aquela criança cheia de sequelas, de limitações, que ela vai cuidar. E ela tem um carinho especial, que é o antigo algoz, que agora está sendo cuidado pela vítima. Como diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão, quando Ananias vai em busca de Paulo, diz Emmanuel, a ovelha foi buscar o lobo. E é mais ou menos isso. A expressão do amor em que você recebe dentro do ambiente familiar um antigo desafeto que já foi perdoado, mas que você agora, por uma decisão sua, disse, eu quero de novo. Mas muito frequentemente também não vem, perdoa, vai viver novas histórias com um maior elenco de laços de afeto em seu redor, e aquele que foi tão difícil fica na retaguarda com aqueles que lhe são próprios para continuar o seu processo evolutivo em condições bastante difíceis em termos expiatórios. Queremos agradecer profundamente em nome da Casa Maria Modesto Cravo, pela presença do nobre amigo Jorge Elahá. Já são 5 horas e alguns minutos passados. Antes de passarmos para a prece final dos trabalhos desta tarde, gostaríamos de relembrar alguns convites aqui para todos que aqui se encontram. Ocorrerá dia 24/11 o EMEGB 2024. Sintam-se convidados, eu creio que ainda há vagas, e o tema é uma continuação daquilo que a gente está tratando aqui. Tema, tempo, o sentido do tempo em nossas vidas. Então, sintam-se convidados, os seus filhos, netos, todos aqueles que queiram participar, ainda existem vagas para serem preenchidas.
Tá? Vai ser agora, sábado que vem, né? Domingo que vem, dia 24. 24 do 11, na Casa Esperança. Do nosso irmão Gino e da nossa irmã Fátima. Na Casa Esperança. Na Casa Esperança. E a gente também queria comunicar aqui que no grupo de estudos Espíritas Jesus, Amor e Luz, existe um evento chamado Panqueca Solidária, que vai acontecer dia 21 do 11, quinta-feira, e a retirada dia 24 do 11, domingo, das 11 às 13 horas. Tá? E, já retira as panquecas e vai. A entrega, então, a encomenda até dia 21 e a retirada dia 24, das 11 às 13, tá? Em prol da festa de Natal das crianças do Projeto Amigos do Palminha, que é um projeto bem bacana, que auxilia com leite em pó de crianças de 6 meses até 5 anos de idade, tá bom? Vamos passar para o nosso irmão Marcos Henrique, que fará a prece final da primeira parte dos trabalhos. Vamos novamente unir os nossos pensamentos em oração a Jesus. Mestre amado, obrigado, Senhor. Que bênção, que alegria estarmos aqui. Que alegria termos recebido tantos ensinamentos. Os teus ensinamentos através do nosso irmão Jorge Elahá. Abençoe sempre, Senhor, não somente a nossa vontade, a nossa energia e o Mestre também, para que possamos sempre termos o aproveitamento do tempo, aproveitarmos esta dádiva da encarnação, para podermos sempre evoluirmos ao recebermos esses ensinamentos e aproveitarmos no dia a dia, em todas as ocasiões. Obrigado, Mestre. Obrigado a todos os espíritos amigos por ter nos permitido, por estarmos aqui, e abençoe o retorno aos nossos lares com muita paz e alegria. Que assim seja.